Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste momento. Eu espero que você tenha tido um dia abençoado. Tivemos hoje a nossa aula de CETEB e eu espero que você tenha tido um momento de descanso no almoço. Eu espero também que você esteja agora com expectativa de ouvir a palavra do Senhor, de entregar a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu espero que o seu coração esteja totalmente conectado com o Senhor. E eu convido você a, neste momento, feche seus olhos, para, como de costume, como se nós estivéssemos todos reunidos na igreja, começarmos orando ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça neste momento e se esqueça das coisas que estão acontecendo do lado de fora. Que sejamos agora somente Deus e nós, a partir deste momento. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por mais um culto que nós estamos te prestando neste momento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de, em dias tão difíceis, podermos ainda ouvir a Tua Santa Palavra, ainda que em casa, Senhor Deus. Pena que ainda não podemos nos reunir na Tua casa, Senhor Deus, presencialmente. Mas estamos todos aqui, Senhor Deus, em um único espírito, com um único desejo de Te louvar, de Te bendizer, de engrandecer o Teu santo nome e declarar a Ti, Senhor Deus, que somos Teus, que somos dependentes de Ti e que somos totalmente carentes da Tua graça. Mais uma vez, Senhor Deus, obrigado. E que Teu Santo Espírito nos abençoe, que o Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, seja sobre a nossa vida neste momento, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os casamentos da igreja, sobre os jovens, sobre as crianças da nossa igreja, Senhor Deus, pela vida dos nossos idosos, pela vida dos Teus servos de forma geral, Senhor Deus. O que nós Te pedimos também, Senhor Deus, é que esta mesma graça e misericórdia que nós Te pedimos, que seja também derramada, Senhor Deus, sobre todos aqueles especialistas da área de saúde que estão neste exato momento, Senhor Deus, trabalhando arduamente, prestando um serviço de saúde pública, Senhor Deus, para que aqueles enfermos que precisaram de internação hospitalar, aquelas pessoas, Senhor meu Deus, que estão agora em leitos de UTI, que a Tua graça, Pai Santo, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua bondade esteja sobre a vida de cada paciente deste, Senhor Deus. E que o Senhor fortaleça cada médico, cada enfermeiro, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, o pessoal do SAMU, Senhor Deus, que trabalha de forma tão intensa, Senhor. Todos aqueles que trabalham nos hospitais, que o Senhor os dê força, que o Senhor os encoraje e que o Senhor não os deixe desanimar neste momento tão complicado que nós estamos vivendo, Pai Santo. Esse é o nosso pedido nessa noite, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 15, ele disse: por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que o confessam. Eu convido você neste exato momento, meu irmão, minha irmã, abra sua boca. Se puder, fique de pé em sua casa. Se você ainda não estiver, fique de pé. Todos em uma só voz, reúna a sua família, para que o seu louvor ultrapasse as portas da sua casa, para que o seu louvor ultrapasse as janelas da sua residência, do seu apartamento, para que todos ouçam que há um Deus que governa todas as coisas e que ouve o clamor e o louvor do seu povo. Por isso, neste momento, meu irmão, minha irmã, louve ao seu Deus de todo o seu coração e com toda a sua força. Vamos louvar.
Graça e paz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. A nossa vida está nas mãos daquele que vivo está. A morte não conseguiu detê-lo, porque ele é santo, ele é perfeito. E não tendo pecados, não havendo pecados em Jesus, a morte não conseguiria vencê-lo. A morte não conseguiu derrotar aquele que é o autor da vida. Ele não morreria jamais, eternamente, porque ele vive. Nós podemos crer no amanhã, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, louve ao Senhor neste momento. Entregue o melhor louvor que você puder a Deus. Vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Nunca serão, jamais e não serão. Vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você pode dar glória a Deus aí. Você pode bater palmas para o Senhor Jesus. Porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Não nos preocupemos, meus irmãos, porque para Deus nada é impossível. E ainda que diante de nós as dificuldades se levantem, ainda que diante de nós a situação pareça impossível, mas para Deus nada é impossível. O nome dele é Já, e o que ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser, vai acontecer, porque Deus é Deus. Deus é Deus, meus irmãos. É por isso que nós confiamos tanto nesse Deus, que é tão bondoso, tão misericordioso, mas que é todo poderoso e tudo está debaixo do seu controle. Nada foge ao controle do nosso Deus, porque este é o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Vamos louvar a Deus mais uma vez, meus irmãos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Renda-se ao Senhor neste momento. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Renda-se, meu irmão.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só a ti, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E ele vai voltar, meu irmão. Ele prometeu e ele há de cumprir a sua promessa. Ele voltará. Creia nisso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Eu espero que você tenha se derramado aos pés do Senhor. Eu espero que você, neste momento, esteja se lembrando das promessas que o Senhor fez, de todas aquelas que já se cumpriram e daquelas que ainda hão de se cumprir, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Ele não mente, porque nele não existe mentira, porque a santidade de Deus não permite, meu irmão, minha irmã, que nele haja contradição, porque a perfeição, a santidade dele não permite que da sua boca saiam mentiras. Ele é Deus, e é a Ele a quem nós clamamos, é a Ele a quem nós pedimos, e é por causa da promessa que Ele fez um dia, que mandaria o seu Filho para morrer naquela cruz do Calvário, por você e por mim, que nós estamos aqui nesta noite. Ainda tem algum louvor? Então, pode se sentar, meu irmão, minha irmã, se você ainda está de pé. Eu espero que você tenha feito esse sacrifício de louvor, como nos disse o autor aos Hebreus, mas que não seja apenas agora, mas que seja continuamente, como disse o autor aos Hebreus, é todo dia, todos os dias, em todos os momentos que você tiver oportunidade, louve ao seu Deus, porque Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Aleluia, aleluia. Temos alguns avisos, meus queridos irmãos. Se tudo correr bem, terça-feira à noite, nós teremos uma reunião de oração, lá pelo aplicativo Zoom. Desde que o meu computador não dê problema de novo, igual deu semana passada. Mas se tudo correr bem, e eu peço que você ore por isso também, para que nós tenhamos terça-feira à noite um momento de oração, para que nós clamemos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que a gente peça que Deus fortaleça estes profissionais de saúde e que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre o seu povo, para que Deus nos proteja, para que Deus nos guarde, guarde a nossa casa, a nossa família, guarde os filhos,
guarde aos seus servos e que essa pandemia passe logo, meus irmãos, para que a gente possa se reunir mais uma vez lá na igreja, juntos, ainda que com todo o distanciamento, com toda a segurança necessária. Quinta-feira teremos mais uma vez o nosso culto a Deus, e eu espero que também não aconteçam imprevistos como aconteceu essa semana. Assim como nós estamos cultuando a Deus agora. Terça-feira, quinta-feira, prepare a sua agenda, programe o seu horário, para que às 8 horas da noite, às 20 horas, você esteja na frente da sua TV, ou na frente do seu smartphone, ou do seu tablet, ou do seu notebook, não sei. Mas, certamente, que você se programe para nós cultuarmos a Deus mais uma vez. Quero lembrar aos irmãos que, graças a Deus, o aluguel da nossa igreja está pago esse mês. Aos trancos e barrancos, meus irmãos, graças a Deus, as despesas do mês estão pagas. Dificuldades, é verdade. É por isso, meus queridos irmãos, que nesse mês tão complicado, eu peço mais uma vez que você lembre-se do seu compromisso para com o Senhor, para com a obra do Senhor, para que nós possamos continuar mantendo as contas da igreja em dia, para que nós continuemos cumprindo com todos os nossos compromissos e que a gente não atrase nada. Esse mês, é verdade, apareceu uma despesa extra, que foi o pagamento do IPTU, mas louvado seja Deus, está tudo pago. O que nós esperamos, e o que eu peço a você, é o seu compromisso, a sua fidelidade para com o Senhor. E se você precisar da chave do Pix, se você é adepto ao Pix, que agora é a nova forma de pagamento em que alguns têm usado com tanta frequência, ou se você prefere fazer transferência, ou se você ainda é a moda antiga, que prefere que eu vá à sua casa, a gente faz um esforço, assim como eu fui esse mês à casa de uma irmã da igreja. Ela me pediu para que nós fôssemos lá, e eu fui com a Elisângela, e nós recebemos o dízimo da irmã. Mas se você puder, para sua própria segurança, se você preferir o Pix, ou depósito, ou transferência, fique à vontade. Só espero, mais uma vez, o seu compromisso para com o Senhor. Eu peço também, meus irmãos, que, se você puder, e eu acredito que a gente pode, sim, separar 1 quilo de alimento, pelo menos. Eu sei que quando você for fazer a feira, você coloca ali um pacote a mais de feijão, ou um pacote a mais de arroz, ou um pacotinho de macarrão, ou coloca ali um quitute, porque a gente não vive só de arroz, nem só de feijão e nem só de macarrão, né? A gente gosta também de uma misturinha. E a gente faz isso, meus irmãos, para que a gente possa preparar cestas básicas. Essa semana, conversando com o pastor Abílio, eu peguei uma cesta básica, ele liberou uma cesta básica e já está à disposição para a nossa igreja do Valentina. Mas a gente não pode apenas depender daqui da igreja do Geisel. A gente tem também que fazer a nossa parte. E eu conto com você, meu irmão, minha irmã. Eu vou entrar em contato com a nossa irmã Rejane para que ela prepare uma lista. E aí, diante daquela lista de alimentos, você ali escolhe, para que nem todo mundo leve só feijão, nem todo mundo leve só arroz, ou só macarrão, ou só cuscuz, embora que cuscuz seja muito bom, mas para todo mundo não levar cuscuz. Então eu vou falar com a nossa irmã Rejane, para que ela prepare uma lista de tudo o que precisa para a gente colocar na cesta básica. E aí a gente vai colocar no grupo da igreja, para que você separe, compre e leve lá para a igreja, para a nossa igreja, os alimentos para que a gente possa, já que na nossa igreja, graças a Deus, ninguém está precisando, mas a gente possa abençoar outras famílias, assim como nós abençoamos este mês. Então, mais uma vez, eu conto com a sua generosidade, para que a gente possa alcançar outras famílias que estão precisando tanto, meus irmãos, neste momento. Dito isto, eu convido você, neste momento,
a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós leremos dos versos 1 até o verso 11. E se você achou, eu peço que, por reverência à palavra do Senhor, fique de pé aí na sua casa mesmo, como se nós estivéssemos na igreja. Fique de pé para a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, dos versos 1 até o verso 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles e os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Obrigado, meu Deus, pela leitura da tua santa palavra e que fale aos nossos corações neste momento, Pai. Que teu Santo Espírito que habita em nós nos dê esse entendimento, Senhor, para que possamos entender o significado desta leitura tão abençoada, deste verdadeiro manjar que desce dos céus, da revelação que nos está pronta em nossas mãos, Senhor. Que faça morada em nossos corações, mas que não fique apenas restrita a nós, Pai querido, que nós possamos também compartilhar esta mesma mensagem gloriosa com outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, para que elas sejam também alcançadas pelo poder restaurador, pelo poder redentor, pelo poder salvífico da Tua Palavra, Senhor Deus. Assim nós te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, dia 21, nós estamos a 2 domingos da Páscoa. E pelos próximos, hoje e mais o domingo, dia 28, e no próximo dia 4, que é da Páscoa, domingo de Páscoa, nós falaremos daqui até lá sobre esta última semana de vida no seu ministério terreno do Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele passou nessa última semana, chamada Semana da Paixão. Esta última semana que nos diz tanta coisa e que é tão relevante para nós até hoje. Este relato, este evento, tem tanta importância que os 4 evangelhos citam esta mesma passagem. Porque, meus irmãos, depois de 3 anos do seu ministério terreno, o Senhor Jesus, que fizera tantos milagres, que fez com que cegos enxergassem, que fez com que surdos ouvissem, que fez com que paralíticos se levantassem. Este mesmo Jesus, em seu ministério terreno, que expulsou demônios, que ressuscitou mortos, este mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, agora, no final do seu ministério terreno, depois de ter realizado tantos atos prodigiosos, o Senhor agora se encaminha
para aquele que seria o desfecho de uma vida santa, perfeita, sem máculas, e que refletiria por toda a eternidade. Porque se não fosse por esta obra do Senhor em nossas vidas, certamente o futuro que estava reservado para nós não seria a eternidade junto ao Pai, mas seria o inferno. E quando Mateus relata este fato, lembrando aos irmãos que Mateus era uma testemunha ocular, porque ele era um dos 12 apóstolos, e estava andando junto com o seu mestre, com o nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele agora nos relata todo este acontecimento glorioso, majestoso, magnífico para nós até hoje, e que faz parte da história, e certamente não há quem não conheça, pelo menos não existe, eu acredito, um cristão que não conheça ou não tenha ouvido falar na entrada triunfante do Senhor Jesus a Jerusalém. Mas acontece que antes dessa entrada triunfante, antes dessa entrada gloriosa, antes dessa entrada majestosa, o Senhor Jesus, quando estava a caminho de Jerusalém, meus irmãos, minhas irmãs, nos diz o versículo 1 aí de Mateus capítulo 21, que o Senhor Jesus, subindo a Jerusalém, ele agora chega a uma aldeia, uma cidade chamada Betfagé, ou Cidade dos Figos Verdes. E ali próximo, ou pelo menos ali bem junto ao Monte das Oliveiras, ele agora, o Senhor Jesus, contempla limpidamente, claramente, ele vislumbra Jerusalém, o Monte Sião, aquele que seria o seu destino, o seu desfecho de toda a sua vida, de toda a sua jornada terrena. E então diz o texto que ele chama 2 de seus discípulos, que nós não sabemos quem são. Nenhum dos 4 evangelhos cita o nome desses 2 discípulos. Mas o que nós sabemos, de fato, é que o Senhor Jesus ordena que 2 dos seus discípulos vão à aldeia mais próxima. E o Senhor Jesus deu uma ordem expressa para eles. Versículo 2 vai dizer que Jesus mandou que eles fossem àquela aldeia próxima. E quando eles chegassem lá, se encontraria ali uma jumenta e um jumentinho amarrados em um portão. E diz o Senhor Jesus que era para aqueles homens, aqueles 2 discípulos seus, desamarrarem aquele jumentinho e trazê-lo para o Senhor Jesus. Nós aqui já percebemos, meus irmãos, claramente a soberania de Deus agindo aqui na história. Nós percebemos nitidamente a providência de Deus agindo no tempo, agindo no espaço, interferindo, ou pelo menos transcorrendo como tudo já tinha sido planejado desde a eternidade, no decreto eterno do Senhor. Verso 3 vai dizer que aqueles homens foram àquela aldeia, e Jesus disse para eles: e se porventura alguém lhes perguntar por que é que vocês estão pegando esse jumentinho, respondam que o Senhor está precisando dele, e certamente eles o liberarão. O que nós percebemos aqui, meu irmão, minha irmã, é que esse mesmo Senhor Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele agora, com a sua onisciência, que era um atributo exclusivo de Deus, e ele se revelando sendo o próprio Deus, ele sabia que naquela aldeia encontraria-se a jumenta e o seu filhote, o jumentinho, amarrados em um portão. Isso não foi coincidência, isso não foi acaso. Isso já estava determinado que acontecesse. Mas na onisciência de Jesus, ele disse: vocês vão lá, e naquele determinado lugar vai haver ali a jumenta e o seu filhote.
E se aqueles donos daquela jumenta e do seu filhote lhes perguntarem por que vocês estão fazendo isso, vocês vão responder, é porque o Senhor está precisando deles. E certamente, Jesus estava tão convicto disso, que ele disse aos seus discípulos, e fiquem tranquilos, porque o dono dos animais vai liberar estes 2 animaizinhos para vocês. Isso aqui, meus irmãos, é a onisciência de Deus, transparecendo aqui no Deus Filho, o Senhor Jesus. Ele não apenas sabia que estariam lá os animais, mas ele sabia também que os donos dos animais perguntariam por que é que os discípulos estavam desamarrando-os. Mas ele também sabia que quando os discípulos dissessem, é porque o Senhor está precisando, eles iriam liberar os animais. Isso tudo, meus irmãos, só nos comprova a onisciência de Jesus. Comprova que ele era 100% homem, mas que ele também era 100% Deus. E quando os discípulos disseram para os donos dos animais, é porque o Senhor está precisando. E aqui Senhor está se referindo a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, digam aos donos dos animais, que eu, o Senhor, estou precisando dos animais. Jesus está se revelando mais uma vez para os seus discípulos, dizendo, eu sou o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todo o universo, tudo é meu, tudo é para mim e tudo é por mim. Seria mais ou menos isso que o Senhor estava dizendo. E mais, meus irmãos, aquele jumentinho, era um jumentinho que não havia sido montado por ninguém. E quando nós lembramos de um jumentinho, talvez aqui no Nordeste, até já esteja caindo um pouco em desuso os jumentinhos, ou o jumento. Porque agora, os nossos irmãos do interior preferem andar de moto, porque é mais conveniente, é mais prático, é mais rápido. Mas naquela época, um jumentinho ainda era muito valorizado. Lembrando, meus irmãos, que um jumentinho, ele não era um animal de guerra. Haja vista que um jumentinho era um animal mais lento do que aqueles grandes cavalos utilizados pelos guerreiros. Mas o jumentinho representava, meus irmãos, a paz. Porque naqueles períodos de paz, os reis andavam em jumentinhos. Talvez trazendo à cabeça dos seus súditos que tudo estava muito tranquilo. É por isso que Jesus disse, não, eu prefiro, é um jumentinho, eu vou no jumentinho mesmo. E Mateus, sendo testemunha ocular, como eu disse a vocês, nos versículos 4 e 5, ele vem de fato a confirmar tudo isso que estava acontecendo. Porque nos versos 4 e 5, Mateus vai dizer, e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Tu, filha de Sião, eis aí diante de ti o teu rei, que vem humilde, montado em um jumento, um jumentinho, filho de jumento, cria de jumenta. O que Mateus está nos dizendo neste exato momento, meus queridos irmãos, é que o Senhor Jesus estava cumprindo uma profecia. Esta profecia falada por Mateus é aquela profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Percebam que não existe coincidências, nós não cremos em coincidências. Nós cremos que tudo já estava determinado por Deus. Nós cremos que no decreto eterno e infinito e desde antes de tudo, Deus já havia previsto, determinado, que Jesus adentraria as portas de Jerusalém, montado em um jumentinho. O rei chegaria, não com toda pompa e ostentação, mas o rei chegaria humilde, montado em um jumentinho. E de fato,
Foi isso que o profeta Zacarias, na sua visão messiânica, ele viu que de fato o Cristo de Deus chegaria montado num jumentinho, um animal simples. E era exatamente isso que Mateus estava falando para os seus leitores e também para nós hoje. E perceba, meus irmãos, que profecia linda, que profecia tão cheia de riqueza para nós hoje. Quando Zacarias dizia, ó filha de Sião, ou ó Jerusalém, aí vem diante de ti o teu rei. Aleluia. Quem estava chegando era o rei. Mas Zacarias disse que ele viria um rei justo e vitorioso. Mas ao mesmo tempo era um rei humilde e que viria montado em um jumentinho. E de fato, muito tempo depois, a profecia agora estava se cumprindo. O rei estava chegando, humilde, montado no jumentinho. E aquelas pessoas certamente perceberam aquele fato. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que na cabeça de um judeu era inconcebível, era um escândalo o rei esperado, o Messias prometido, chegar de forma tão humilde, montada em um pequeno animalzinho, um jumentinho. Na cabeça dos judeus, eles esperavam um libertador, um rei, um Messias político. Eles esperavam um libertador bélico, que viesse libertar Israel e viesse libertar Jerusalém do domínio dos seus inimigos pelo fio da espada. Eles esperavam um rei, um libertador, que viesse libertando o seu povo, trazendo de volta a prosperidade, os bons tempos de Jerusalém, pela força do braço. Isso era o que eles esperavam. Mas não era isso que as profecias revelavam desde o tempo antigo. As profecias, a lei, os salmos, os profetas diziam que o Messias viria não montado num grande cavalo branco, como era costume dos generais da época. Os profetas diziam que o Messias chegaria não numa grande carruagem, muito bonita, muito pomposa, muito suntuosa, como os reis chegavam. Mas os profetas diziam, meus irmãos, que o verdadeiro rei, o Messias esperado, chegaria de forma humilde e montado em um pequeno jumentinho, sem nenhuma pompa, sem nenhuma ostentação, não derramando sangue, mas trazendo a paz. Trazendo a paz, aquela paz que os judeus esperavam, mas ainda não conheciam. E quando nós nos deparamos no seguir desta narrativa de Mateus, e aí nós chegamos nos versículos 6 e 7, e aqueles discípulos de Jesus obedeceram a sua ordem. E eles foram lá e pegaram o jumentinho e trouxeram o jumentinho para o Senhor Jesus. E lá eles colocaram os seus mantos sobre aquele animalzinho. Se você acha que esta é apenas uma passagem simples, você poderia passar tranquilamente despercebido nesta leitura. Mas meu irmão, minha irmã, percebam aqui a onipotência de Jesus, sendo Ele Deus. Porque quem já teve a oportunidade de ver um pequeno jumentinho, ou um jumento que nunca foi domado por ninguém, que nunca foi montado por ninguém, você vai saber claramente que ele seria um animal arredio, que ele seria um animal de difícil doma.
Nós sabemos, nós nordestinos sabemos, que um jumento que nunca foi montado, que nunca foi domado, ele é um animal que dá muitos coices. Ele também é um animal que morde muito. Mas o que nós percebemos aqui é com todo o poder que era devido ao Senhor Jesus. Quando os discípulos colocam os seus mantos sobre o jumentinho, o Senhor Jesus monta nele. E o texto não faz nenhuma referência que aquele animal, em algum momento, ele se opôs à monta do Senhor Jesus. O que nós percebemos é a onipotência do Senhor Jesus. É tudo acontecendo conforme estava previsto. Até agora nada havia fugido do que estava prescrito desde a eternidade, meus irmãos. E quando nós chegamos no versículo 8, aquela multidão que vira os discípulos do Senhor colocando os seus mantos sobre o animal. Aquelas pessoas, aquela multidão que estava observando, eles fizeram também a mesma coisa. Eles começaram a estender os seus mantos sobre o chão, sobre o caminho que o Senhor passaria montado naquele jumentinho. Eles também pegaram galhos de árvores e começaram a colocar no chão. E mais uma vez, se você conhece o Antigo Testamento, se você tem intimidade com a Bíblia Sagrada, você vai se lembrar que aquilo que estava acontecendo era o mesmo que as pessoas faziam quando o rei estava passando. Eles preparavam o caminho para o rei. O rei viria. Certamente no Antigo Testamento, os reis vinham nos seus grandes cavalos, trazendo, quem sabe, os despojos de guerra, os seus inimigos vencidos nas batalhas. Mas eis que vem o Senhor Jesus, de forma humilde, montado em seu jumentinho. E vai nos dizer o verso 9, que aquelas multidões, houve um encontro de duas multidões. E nós precisamos entender, meus irmãos, que uma multidão acompanhava o Senhor Jesus. Nós lembramos claramente que naquela multidão que acompanhava o Senhor, tinha pelo menos os 12 apóstolos que estavam andando com o Senhor Jesus. Mas havia também aquelas mulheres que acompanharam o ministério terreno de Cristo desde o comecinho. Estas mesmas mulheres que não apenas acompanhavam o ministério do Senhor, mas que sustentavam o ministério do Senhor Jesus, financeiramente falando. Elas nunca se esconderam, muito pelo contrário, elas também participaram desta caminhada, desta multidão, do primeiro ao último instante do ministério terreno do Senhor. E certamente havia ali também outras pessoas, outros discípulos do Senhor, que acompanhavam aquela multidão. E junto com essa multidão que seguia a Jesus, havia também uma outra multidão. E quando essas duas multidões se reuniram, e de forma uníssona, a uma só voz, nos diz o verso 9, que aquelas multidões começaram a clamar, começaram a gritar com toda a força, a plenos pulmões: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Meus irmãos, eu fico imaginando a cena, uma cena apoteótica, uma cena gloriosa, quando aquelas multidões reunidas, clamando a uma só voz: Hosana ao filho de Davi. E se você tem dúvidas sobre o que significa esta palavra Hosana, mais uma vez Mateus vai nos lembrar que isso não veio da cabeça daquelas pessoas, isso não foi um combinado naquele momento, mas eles estavam repetindo o Salmo 118, versos 25
e verso 26. E aí nós entenderemos o significado da expressão hosana, porque lá no verso 25 e 26 de Salmo 118 vai dizer: salva-nos, Senhor, nós te imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós te suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós te damos bênçãos, nós te abençoamos. A expressão hosana significa salva-nos. E é por isso que quando nós ouvimos este relato, esta cena apoteótica, nós vemos ali claramente as pessoas dizendo: hosana ao filho de Davi, salva-nos, filho de Davi. E você há de se lembrar que antes disso, alguém já falara esta mesma expressão. Vocês lembram quando Jesus passou por Jericó e havia um homem à beira do caminho, e quando ele ouviu falar que o Senhor Jesus estaria a passar naquele lugar em instantes, ele começou a gritar com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus restaurou a visão daquele cego. E ele passou a seguir o Senhor Jesus. Ele começou a fazer parte daquela multidão que acompanhava o Senhor Jesus. E agora não é apenas um cego que clama, não é apenas um homem, mas é uma grande multidão que fica: salva-nos, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Esta expressão hosana, meus irmãos, se por um lado ela significa um pedido, uma súplica, e é por isso que eles diziam: salva-nos, Senhor, salva-nos, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Por outro lado, esta palavra hosana, aqui nesse texto, também quer nos dizer que aquelas pessoas estavam exaltando o rei. E é por isso que eles diziam: hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei, o filho de Davi. E eles utilizam, meus irmãos, uma expressão que os anjos, um louvor que os anjos usaram quando do nascimento do Senhor Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas. Bendito é o nosso Deus. Quando eles dizem hosana ao filho de Davi, certamente eles estavam fazendo referência à promessa que Deus fizera ao seu pai Davi. Quando lá em 2 Samuel, capítulo 7, ali dos versos 10 ao 14, Deus promete a Davi que um descendente seu sentaria no seu trono e reinaria por todo sempre. E seria um reino eterno, um reino de justiça, um reino de paz. E o que eles estão dizendo agora é que eles, de fato, eles estão acreditando que aquele homem que está chegando, o Senhor Jesus, naquela entrada triunfante, naquela entrada apoteótica, naquela entrada gloriosa, de fato, é a glória do Filho de Deus, que está no meio deles, andando na frente deles. E eles estão exaltando o Filho de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. É verdade, meus irmãos, que isso não ia, esta exaltação, ela não ia perdurar por muito tempo. Mas então o versículo 10 vai dizer que quando Jesus entrou na cidade, aquelas pessoas ficaram agitadas, aquelas pessoas ficaram empolvorosas. Jesus tinha o poder de causar este efeito nas pessoas.
Quando o Senhor Jesus entrou, aquelas pessoas ficaram agitadas. E elas começavam a se perguntar: quem é este? Quem é este homem que entra de forma humilde, montada em um jumentinho? Esta era a pergunta que aquelas pessoas se faziam ao se deparar com aquele momento glorioso, majestoso, aquela cena triunfante. Mas aí alguns responderam, porque de fato, meus irmãos, muitos ali sabiam quem era Jesus. E eles disseram: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Meus irmãos, muitos reconheciam Jesus como sendo um profeta, porque ele falava com autoridade de profeta. Acontece que Jesus não era apenas mais um profeta, mas ele era o profeta dos profetas. Ele falava com autoridade porque ele era a própria palavra. Ele era o próprio Deus falando do que ele mesmo fizera. Ele sim tinha toda a autoridade, porque ele era a própria autoridade. E isso incomodava os religiosos da época, aqueles que queriam matar o Senhor Jesus, os saduceus e fariseus e escribas. Estes se incomodavam com esta fala das pessoas. Eles sabiam, mas não queriam reconhecer. E por isso procuravam a todo custo matar o Senhor. Mas aquelas pessoas também disseram que o Senhor Jesus era não apenas um profeta, mas ele era o profeta Jesus. E que ele viera de Nazaré da Galileia. É interessante, meus irmãos, que alguém disse: e pode sair algo de bom de Nazaré? E a resposta é sim. Estava diante deles. Ele veio de Nazaré da Galileia, lugar aonde ele fez sinais miraculosos, aonde ele efetuou atos prodigiosos, aonde aqueles cegos tiveram a oportunidade de ver o Messias, como aquele cego de Jericó. Ele fez com que mortos ressuscitassem a efeito do seu amigo Lázaro, que foi ressuscitado. Ele fez com que a filha do chefe da sinagoga ressuscitasse. Meus irmãos, ele expulsou uma legião de demônios. E aquele homem que ficou liberto daquela legião, ele passou a seguir o Senhor. Ele multiplicou pães e peixes. Ele saciou a sede daquelas pessoas. Ele falou para aquela mulher samaritana que ela tinha tido vários maridos. E se ele não fosse o próprio Deus, jamais ele saberia disso. Durante os 3 anos do ministério terreno do Senhor Jesus, ele fez muitas coisas. Ele falou da salvação que estava destinada àqueles que crescem no nome dele, daqueles que confiassem que de fato ele era o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez homem para perdoar os pecados daqueles que crescem no nome dele. E agora, meus irmãos, nesta última semana, nesta semana que foi carregada de dores, nesta semana que foi carregada de sofrimentos, esta que é a sua última semana de vida em seu ministério terreno, o Senhor Jesus poderia ter se poupado. O Senhor Jesus sabia o que aconteceria com ele dentro em breve, mas ainda assim ele continuou. Ele não retrocedeu em nenhum momento. Ele não voltou atrás da missão que fora dada pelo Pai. Ele continuou, porque ele sabia que aquela missão que fora dada a ele seria uma missão redentora, uma missão que seria cumprida. E o desfecho final
seria na cruz do Calvário. Ele estava, meus irmãos, efetivando o reino da paz. O rei que viria humilde, que adentraria as portas de Jerusalém, não de forma pomposa, num grande cavalo ou numa grande carruagem, mas o rei veio humilde, montado em um jumentinho, sem querer puxar para si a glória que sempre era dada ao Pai. E nestes últimos instantes da sua vida, o Senhor Jesus, que ouvindo aquelas aclamações, ouvindo aquela exaltação, ele não permitiu que esse sentimento entrasse em seu coração. Ele não permitiu que este orgulho, esta vaidade de ser chamado de o rei, o bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ele não se deixou levar por este sentimento de orgulho e de soberba. O Senhor Jesus sabia perfeitamente o que estava se passando naquele momento. Ele conhecia o coração das pessoas. Ele sabia muito bem que aqueles gritos de bendito é o que vem em nome do Senhor, de glória a Deus nas maiores alturas, aquilo ali não duraria muito tempo. Porque esta mesma multidão que agora está dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, seria aquela mesma multidão que daqui a poucos dias diria, não Hosana ao filho de Davi, mas crucifica-o, crucifica-o. E o Senhor Jesus sabia claramente que ele passaria por tudo isso, porque ele tinha o poder de sondar os corações. Mas acima disso, ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo para que se cumprisse as profecias feitas desde os tempos antigos, para que o decreto de Deus se cumprisse na vida dele. E é por isso, meus irmãos, que antes de adentrar a Jerusalém, antes de aquelas pessoas estarem dizendo os hosanas, Jesus olha para Jerusalém e ele chora. Ele não chora de alegria porque as pessoas estão dizendo que ele é rei. Ele não chora de orgulho, se achando um homem maior do que todos os homens da face da terra. É bem verdade que ele o era. Mas ele chora porque ele sabia da sorte que estava reservada a Jerusalém. Ele sabia, meus queridos irmãos, que aqueles gritos de viva o rei, rei, Jesus é nosso rei, aquilo ali era superficial. E é por isso que ele permitiu que as pessoas falassem, porque quando os fariseus perguntaram, mestre, manda-os se calarem, repreende-os. E o Senhor Jesus não apenas não os repreendeu, como também disse aos fariseus, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Tudo o que estava acontecendo tinha que se cumprir. Inclusive, esta entrada triunfante em Jerusalém. Mas aquelas pessoas não entenderam claramente que o rei que eles queriam, aquele rei militar, aquele rei bélico, não era o rei certo para chegar. Aquele não era o Messias verdadeiro. O Messias verdadeiro era e é aquele que viria inaugurar o reino da paz, que viria humilde, montado em seu jumentinho. É por isso, meus irmãos, que Jesus, quando olha para Jerusalém, ele chora. E vai nos dizer a Bíblia que Jesus fala que Jerusalém, ele já havia profetizado, Jesus já tinha falado que Jerusalém seria cercada pelos seus inimigos,
que Jerusalém seria sitiada pelos seus opositores. E aquele grande templo, construído por Herodes o Grande, há quem diga que era maior, muito maior, era maior do que mais de um Maracanã, que nós temos lá no Rio de Janeiro. Muito maior. Aquele grande templo viria abaixo. O Senhor Jesus disse que aquele suntuoso templo seria totalmente destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E é por isso que Jesus disse que ele chorou, porque ele sabia da sorte que estava reservada a Jerusalém. Ele disse, porque vocês rejeitaram a visitação do Salvador. Meus irmãos, era o Deus Emanuel, o Deus conosco, que estava no meio deles. E como disse João em seu evangelho, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jerusalém rejeitou, meus irmãos, o rei. Jerusalém rejeitou o Messias prometido pela lei, pelos salmos e pelos profetas. Tudo se encaminhava para este momento, mas Jerusalém não reconheceu a salvação que estava no meio deles. É por isso que no ano 70 do primeiro século, os inimigos vieram e destruíram, arrasaram este segundo templo. Jesus chorou, meus irmãos. Não porque ele fosse muito emotivo, mas ele chorou porque ele sabia da realidade que estava a chegar para Jerusalém. Mas se por um lado, meus irmãos, aquelas pessoas não reconheceram o Salvador, ainda hoje não é diferente. Porque se aquelas pessoas rejeitaram o Filho de Deus, se aquelas pessoas rejeitaram o Messias, ainda hoje é igual. Há pessoas que rejeitam o Messias, há pessoas que rejeitam o Salvador, há pessoas que negam a divindade de Cristo, há pessoas que viram as costas para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Foi necessário que o Senhor Jesus cumprisse toda a sua obra, desde quando ele se levantou do seu trono, se esvaziou da sua glória, se fez homem, assim como você e eu. A única diferença é que nele não havia pecados, mas ele cumpriu, naquela cruz do Calvário, tudo o que nós não conseguimos fazer. E ele sofreu naquela cruz do Calvário tudo o que era para nós sofrermos. Quando nós pensamos na obra redentiva de Cristo, nós lembramos, meus irmãos, claramente que naquela cruz do Calvário, a justiça de Cristo foi imputada em você e em mim. Naquela cruz do Calvário, o Senhor Jesus garantiu para você e para mim a passagem que nos dá acesso ao reino da paz. E o preço que foi pago por esta passagem foi o sangue derramado do Senhor Jesus. Foi um preço caro demais. E você e eu não temos o direito de desvalorizarmos o tamanho sacrifício, tamanha dor, tamanho sofrimento que ele passou em nosso lugar. Não desprezemos a obra de Cristo, o que ele fez por nós. Ele assumiu as nossas culpas. Ele tomou para si os nossos pecados. E aquele cálice amargo da ira de Deus foi totalmente absorvido por ele, para que hoje nós tenhamos o privilégio de termos agora um cálice suave, um sabor adocicado,
mas aquele gosto amargo ficou para o nosso Senhor, ficou para o nosso Salvador. Quando nós pensamos, meus irmãos, na obra redentiva de Cristo, nos vem à cabeça claramente, à nossa mente, ao nosso coração, o tríplice ofício de Cristo. Porque como profeta, ou o profeta dos profetas, o maior de todos os profetas, ele veio, sendo boca de Deus, falar, nos advertir sobre os nossos pecados. E é isso que estamos fazendo nessa noite. A palavra de Deus está nos advertindo para que nós nos arrependamos do nosso pecado. Foi isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. Mas como sacerdote, ou melhor, como sumo sacerdote, o Senhor Jesus fez um sacrifício por nós. Ele fez propiciação pelo seu e pelo meu pecado. E sabe o que mais? Ele não apenas fez a propiciação, mas ele foi o próprio sacrifício. Ele se deu naquela cruz. Não foi ninguém que matou o Senhor. Ele mesmo se deu naquela cruz, por você e por mim. Mas além de profeta e sacerdote, ele também é rei. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele é rei. E sendo rei, ele tem o poder e a autoridade de quebrar a nossa vaidade, de quebrar a nossa arrogância, de quebrar o nosso orgulho, de quebrar a nossa altivez. E nós devemos, como seus súditos, nos prostrarmos aos pés dele. Perceba, meus irmãos, que tudo apontava para o Messias que seria crucificado naquele madeiro. Aqueles cravos que furaram as suas mãos, era para ser na sua e na minha mão. Aqueles mesmos cravos que furaram os pés do Senhor, era para ser no seu e no meu. Aquela dor insuportável, aquela dor castigante, era para ter sido no nosso lugar. Era para sermos você e eu. Mas Cristo disse, eu vou fazer isso por vocês. Eu vou salvá-los dos seus pecados. Tudo isto, meus irmãos, apontava para um futuro glorioso, aonde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, não haverá mais pandemias, não haverá mais luto, porque o sacrifício que Cristo fez naquela cruz do Calvário foi definitivo e foi perfeito e é perpétuo. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seu pecado, o meu pecado, foi perdoado naquela cruz. Aquele sangue derramado nos purificou dos nossos pecados. E agora nós nos encontramos em um estado de termos as nossas vestes alvas como a neve. Porque já não existem manchas, já não existem máculas, porque toda a nossa dívida foi paga pelo nosso Salvador. Oh, meus irmãos, é porque Cristo morreu naquela cruz que nós temos agora acesso livre ao Pai. É por causa do sacrifício de Cristo que nós não precisamos mais de um sacerdote para fazer sacrifícios no seu e no meu lugar. É por causa do sacrifício de Cristo que agora nós podemos orar e as nossas orações sobem diretamente ao trono de Deus. É por isso que os nossos louvores sobem diretamente aos ouvidos do Pai. O mundo não sabe. O mundo que conhece Cristo não sabe. Mas nós conhecemos
a alegria indizível da salvação. O mundo ainda não sabe, mas nós sabemos que esta alegria indizível, ela independe de circunstâncias. E é por isso que ainda que nós estejamos chorando por fora, mas a nossa alma exulta no Senhor. O mundo não sabe, mas nós sabemos que a nossa paz foi nos dada pelo Senhor Jesus. Ele mesmo disse: a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá. E esta paz, meu irmão, minha irmã, excede todo o entendimento. E é por isso que quando as pessoas olham para um cristão, olham para um eleito do Senhor, eles estranham porque é que nós nos alegramos nele, no Senhor. Ainda que as circunstâncias estejam conspirando contra, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, não despreze o sacrifício de Cristo. Não despreze esta obra redentiva. Viva uma vida de santidade. Agrade ao seu Deus. Viva segundo o padrão que nos foi estabelecido, que é o padrão de Cristo. Glorifiquemos o nome do Senhor através da nossa vida. Valorize todo o sofrimento, todas as dores, toda a carga que foi colocada sobre os ombros de Jesus. E viva uma vida de santidade. Viva uma vida para glorificar o nome do seu Deus. Eu finalizo, meus irmãos, esta mensagem nesta noite, desejando a você uma boa semana. Que Deus nos conceda esta paz. Aliás, Ele já nos concedeu essa paz. Mas eu peço a você que se cuide. Continue usando máscaras. Continue usando álcool em gel. Não descuide, meu irmão, minha irmã. Porque não existem supercrentes. Nós precisamos sim tomar todos os cuidados necessários para que a gente possa, quando o auge desta pandemia passar, nós possamos nos reunir mais uma vez na casa do Senhor. E diferente deste momento que nós estamos vivendo, nós possamos nos reunir, nós possamos ainda nos abraçar, nos confraternizar, termos aquele momento de comunhão que nós tanto amamos. Mas, por enquanto, cuide-se em nome de Jesus. Proteja a si, proteja a sua família. E não esqueça de viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Mais uma vez eu desejo uma boa noite para você. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos. E que você viva uma vida santa para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos finalizar esta mensagem, este culto, com um louvor, como nós sempre fazemos. Por isso, da sua casa, louve também ao Senhor. E eu aguardo vocês, quinta-feira, às 20 horas, para mais uma vez louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra
Senhor.